com os embaixadores da educação, e hoje com um tema que eu gosto muito, né? Praticamente dediquei aí a minha carreira toda a essa iniciativa, com muita felicidade de compartilhar com vocês e apresentar também a nossa convidada de hoje, especial, Michele Borba, que é especialista em design de aprendizagem e educação corporativa. Michele, fica à vontade, por favor. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, poder aprender também nessa troca. A gente, principalmente quem atua na área de treinamento, sabe que a gente aprende todos os dias, a gente tem novas experiências, novas possibilidades e oportunidades. Então, o lifelong learning é algo que está, assim, muito intrínseco na nossa veia. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Maravilha, tem bastante conteúdo para passar hoje. Vamos aproveitar o máximo o tempo da Michele aqui. Primeiro, obrigado, né, como nossa embaixadora aí da educação, compartilhando conteúdo com a gente. A gente sabe que tem muita gente que consegue assistir depois também, em função do horário, então vamos dar o máximo de dicas aí que a gente puder também, compartilhar nossa experiência com todos vocês. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Já vi ali que o Pablo já mandou um oi para a Michele, a Claudine também já, então sejam todos bem-vindos. Bom, para a gente começar e alinhar a expectativa aí da nossa live, desse nosso momento, a ideia hoje é a gente conversar a respeito de universidade corporativa, mas também com um olhar bastante voltado para as lideranças. Então, qual é o papel da universidade corporativa no desenvolvimento das lideranças? Eu atuo com universidade corporativa há mais de 10 anos e eu percebo muitas vezes que as empresas, elas olham muito para o operacional, o que é extremamente importante. No entanto, elas deixam de olhar para o desenvolvimento da liderança dentro da sua própria universidade corporativa. E hoje a ideia é a gente conversar um pouco a respeito disso e principalmente trazer insights que possam contribuir com o desenvolvimento da universidade corporativa olhando para a liderança. E além disso, a gente vai conversar um pouco a respeito de gamificação. Porque gamificação é um formato de LMS, de LXT, que para o universo corporativo ele faz muita diferença. Mas será que a gamificação ela cabe em todos os segmentos? Ela cabe em todas as empresas, todos os públicos, todos os perfis? Será que ela realmente gera engajamento? Ou em alguns momentos ela gera uma certa desmotivação do colaborador, né? Como que a gente pode olhar para isso, e até trouxe um estudo recente científico para compartilhar também com vocês esse insight. Vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece ainda. Claro que a gente está ali na rede social, mas é sempre legal falar. Eu comecei minha carreira profissional na área financeira e migrei depois para a área de recursos humanos por conta da minha formação. Eu sou contadora, mas também sou formada em administração em RH. E por conta disso, eu comecei atuando na área de recursos humanos como generalista em RH. Mas eu acabei ficando focada mais ali na parte de administração de pessoal, cargos e salários, que tem mais a ver com a minha formação inicial. E eu tive a oportunidade de ser docente, por conta dessa experiência, ser docente no Senac de São Paulo durante 4 anos, e foi meu primeiro contato com a área educacional, e eu me apaixonei. E por conta disso, eu quis muito migrar para a área de treinamento, eu quis vivenciar essa experiência no corporativo também. Então, eu mudei um pouquinho a minha estratégia ali, fiquei bem focada na área de treinamento a partir de então. Comecei como analista de treinamento e fui crescendo dentro da carreira. Tive a oportunidade de implementar uma universidade corporativa do zero e aprendi. Foi um momento em que eu tive a possibilidade de aprender muito, de fato, sobre universidade corporativa, sobre todas as terminologias, o que fazia diferença, o que não fazia. O portal Evoluir, que foi o portal, a universidade corporativa que foi a responsável pela implementação, ele é um blended learning. Eu tive a oportunidade de implementar em uma das minhas experiências profissionais e foi a base para que eu pudesse, de fato, me desenvolver na área do EAD e focar bastante também em universidade corporativa. Hoje eu atuo também como palestrante, não só no desenvolvimento de conteúdo. Tive a oportunidade também de atuar no desenvolvimento de formação acadêmica, de fato, para o EAD. Então, eu atuei ali com a pós-graduação da PUC-Rio, da PUC-Paraná, trabalhei com a HCOR também, com a pós-graduação da HCOR, do INIP em Recife. Então, foram experiências muito gratificantes e principalmente essa experiência voltada ali para a formação acadêmica, EAD,
foi um divisor de águas, porque eu percebi que o universo corporativo nós temos muita agilidade, nós temos muitas possibilidades, mas nós não vemos alguns aspectos da formação acadêmica que fazem sentido também na universidade corporativa. E isso é extremamente importante. Então, quando a gente pensa em ciclo de aprendizagem, quando você fala de uma instituição de ensino formal, está muito enraizado. Então, há uma preocupação de fato com isso. E muitas vezes no nosso dia a dia da universidade corporativa, nós não temos essa preocupação ou não conseguimos atingir essa preocupação de fato. Vou responder a pergunta da Ellen aqui do chat. Ela perguntou: a universidade corporativa faz sentido para empresas com quantos funcionários? Ellen, não há a necessidade de ter um volume alto de funcionários, de colaboradores. A partir de 10 colaboradores, eu já posso instituir uma universidade corporativa, porque a universidade corporativa está muito interligada ao plano de desenvolvimento individual dos colaboradores. Então, eu posso começar esse planejamento logo no início da empresa. Então, eu tenho uma empresa nova, e aí eu quero criar a universidade corporativa para que os meus treinamentos eles não sejam apenas treinamentos para apagar fogo. Aconteceu uma situação, uma determinada situação com um cliente. Em que o cliente, por exemplo, faltou com a educação ali com o meu colaborador e ele respondeu de uma maneira mais agressiva. Eu preciso fazer um treinamento comportamental, voltado para a gestão de conflito, que fale sobre inteligência emocional. Ok, eu vou resolver esse problema desse momento, mas é exatamente isso que eu estou falando sobre ciclos de aprendizagem que a gente tem a preocupação na formação institucional. Formação institucional não, na formação acadêmica. Qual é o impacto deste treinamento para mim daqui a um determinado tempo? Como eu vou medir a eficácia desse treinamento no plano de desenvolvimento individual dos meus colaboradores? Então, não existe um mínimo de pessoas para que eu consiga implementar uma universidade corporativa. E eu posso começá-la de uma maneira muito mais simples, mais organizada, pensando ali de maneira estrutural, organizada, usando recursos mais básicos, mas olhando efetivamente para essa eficácia, para essa entrega. Então, qual que é o papel, de fato, ali da universidade corporativa? A universidade corporativa ela não tem só o papel de ser um repositório de conteúdo, porque senão ele passa a ser exatamente isso que eu acabei de falar, acabei de dar como exemplo. Ele passa a ser apenas um apagar o fogo. Aconteceu uma determinada situação, eu coloco o conteúdo ali dentro, a pessoa consome e eu apaguei aquele incêndio momentâneo. A universidade corporativa, o papel dela de fato é fomentar a cultura organizacional. Então, não só para o operacional, mas principalmente para a liderança, é reforçar essa cultura organizacional, é mostrar para os colaboradores que não é apenas o comportamento que é esperado ou a habilidade técnica que ele precisa desenvolver ao longo da carreira dele, do trabalho dele, mas principalmente enraizar, enriquecer a cultura da empresa. Por quê? Porque por meio da cultura da empresa, da organização, o que a gente chamava um tempo atrás aí de lovers, quando o colaborador ele é um lover da empresa, então ele não só trabalha, mas ele de fato ama aquilo que ele faz. O que acontece? O ambiente de trabalho ele acaba sendo muito mais inclusivo, o ambiente de trabalho tem um clima muito melhor. Então, a gente melhora N fatores dentro desse aspecto, E aí a gente tem ali o pilar da cultura, como eu trouxe no primeiro bloquinho ali, e o desempenho e a consistência. Por quê? Quando eu consigo, fiquem à vontade para fazer perguntas relacionadas à universidade corporativa, mesmo que não sejam de liderança, tá? Mas eu quero trazer algumas provocações para vocês, também voltadas para a liderança, porque hoje, se a gente olha ali para o mercado de trabalho, se a gente olha para o LinkedIn, a gente vê uma grande necessidade de desenvolvimento de líderes. Então, e eu sinto, como eu falei no começo, que muitas vezes a liderança ela é a última perninha que vai ser colocada dentro da universidade corporativa. Eu penso na trilha operacional, eu penso na trilha corporativa, mas eu não penso na trilha de liderança. Então, e
Sendo que, do meu ponto de vista, do meu humilde ponto de vista, depois de ter desenvolvido inúmeras trilhas de aprendizado, a trilha que nós deveríamos começar em desenvolvimento da universidade corporativa deveria ser, sim, de fato, a trilha da liderança. Porque o líder ele precisa ser constantemente desenvolvido. Eu preciso olhar com muito carinho para as novas lideranças, para aqueles que estão atuando pela primeira vez como líderes, então isso é extremamente importante. Um outro olhar também que a gente precisa ter é preparar para que esse novo líder ou para aquele líder que já está atuando, para que ele seja um promotor da universidade corporativa. Eu já presenciei inúmeras vezes, e aí vem muito ali dentro do pilar de cultura, líderes falando assim, mais um treinamento? Então, se o líder não vê valor na universidade corporativa, os colaboradores não verão valor também. Então, por isso, essa provocação de olharmos primeiro para a escola da liderança, né, para a trilha de aprendizado da liderança, e não apenas para o operacional ou para o corporativo, que são também extremamente importantes, mas que estão ali, né, respondem para o líder, e quando o líder tem esse valor, quando o líder enxerga propósito, quando o líder entende que por meio da universidade corporativa ele vai ser desenvolvido, ele vai conseguir aprender a desenvolver o colaborador dele, e isso vai gerar muito mais valor para ele, dentro e fora da empresa, porque o nosso aprendizado ele é único. O que a gente aprende dentro da universidade corporativa, a gente leva para a vida, do mesmo jeito que quando a gente aprende na escola, a gente leva para a vida também. Então isso começa a fazer sentido na cabeça deles e acaba sendo muito mais produtivo e muito mais atrativo, ok? Um outro aspecto que a gente vê ali dentro, então, são as formações contínuas, que a gente fala ali de lifelong learning, e principalmente aqui, um grande olhar que a gente precisa ter é essa continuidade, essa consistência. É como quando a gente vai começar a treinar lá na academia, né? Então a gente vai um dia da semana, a gente vê resultado, a gente vai X dias da semana durante um determinado tempo, a gente começa a ver resultado, então a gente está medindo o resultado. A mesma coisa acontece com a universidade corporativa, ela precisa ser estruturada e ter consistência. E aí eu trouxe 3 grandes nomes ali, o Magalu, né, o Magazine Luiza, a Gerdau e a Ambev, possuem trilhas exclusivas de desenvolvimento para lideranças. É um tema muito relevante. Hoje você não conhece praticamente nenhuma empresa que não tenha algum tipo de programa de desenvolvimento, né? Seja uma universidade corporativa formal ou seja até por aprendizagem informal. A gente pensou mais focado na liderança porque é algo que realmente que hoje o mercado demonstra uma necessidade maior, uma urgência maior, principalmente pelo aumento de números de vagas disponíveis no mercado e colaboradores que não estão aptos a atuarem. A gente sabe que tem todo um pano de fundo por trás, tem algumas outras questões relevantes também, mas a universidade corporativa ela é estratégica não só do ponto de vista desenvolvimento, mas também do ponto de vista de redução de turnover. Em que sentido? Quando eu tenho ali uma oportunidade, quando eu tenho uma boa universidade corporativa, quando o colaborador percebe valor nessa universidade corporativa, ele opta por ficar na empresa por esse motivo. E aí eu tenho um exemplo sensacional para dar. O iFood. O iFood tinha um alto índice de turnover na área de TI, porque o mercado estava extremamente aquecido na época que nós vivemos a pandemia. Então, o mercado estava aquecido, tinha muita vaga para o pessoal da área de TI, seja dev, seja front, independente do nível, se era júnior, pleno ou sênior, tinha muita vaga. E aí o iFood estava vivenciando um momento de alto turnover dentro dessa área. O que eles fizeram? E eu tive o prazer de participar do desenvolvimento desse conteúdo também, dessa escola voltada para a área de TI. Criaram, dentro da própria universidade corporativa, conteúdos atrativos e de desenvolvimento para os colaboradores da área de TI. Então, eles não precisariam mais buscar no mercado outras plataformas para se desenvolverem. Eles usariam a plataforma da própria empresa e isso estaria ali como um benefício da empresa, estrategicamente, para que o colaborador falasse assim, não, poxa, peraí, eu estou sendo valorizado, eu tenho essa oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado dentro da empresa,
Então não tem por que eu buscar uma outra empresa para ganhar mais, para que eu possa investir na minha carreira profissional, no meu conhecimento. E com isso eles tiveram uma grande redução de turnover. Então uma área de treinamento, EAD, como algumas pessoas pensam que ela é estratégica para o negócio. Então eu tenho que olhar lá qual é o objetivo do meu negócio, qual é a meta do meu negócio e atrelar aquilo que eu vou desenvolver dentro da minha universidade corporativa com a minha meta do negócio. Eu quero crescer X% em vendas. Ok? O que eu preciso fazer para crescer X% em venda? É isso que eu vou desenvolver para colocar dentro da minha universidade corporativa. E aí eu vou olhar com quem eu vou compartilhar. E vem um trabalho de curadoria. Esse conteúdo ele é estratégico, ele precisa chegar na liderança, mas ele não vai só para a liderança da área comercial, ele vai para todas as lideranças. Esse conteúdo aqui, ele é mais técnico comercialmente, então ele vai para a área comercial. Eu não vou compartilhar com todo mundo. Então aí também vem a outra perna da universidade corporativa, que é a curadoria. Então quando eu olho para a universidade corporativa, para ela realmente ser estratégica, eu preciso seguir ali alguns passos para que de fato eu alcance esse objetivo. Por que mais ela é estratégica? Porque geralmente garante que o time fique mais engajado e alinhado aos propósitos e objetivos da empresa. Há uma melhoria de clima, de comunicação e de performance, principalmente quando eu estou falando de uma trilha de aprendizado voltada para a liderança. Então eu preparo esse líder para que ele seja líder de fato, para que lá na ponta ele exerça esse papel com qualidade, com eficiência, que a comunicação dele seja clara, seja objetiva, assertiva. Sempre quando eu falo sobre universidade corporativa, eu coloco ali que a universidade corporativa ela tem um papel muito estratégico hoje. Ela se tornou parte do core da empresa. Então hoje a empresa que tem uma universidade corporativa, ela precisa fazer parte do core da empresa. Ela é o braço direito ali dos negócios. Eu vejo muito a universidade corporativa como um núcleo ali de gestão do conhecimento, como uma base para o futuro. Normalmente o pessoal, quando começa alguma estruturação de universidade corporativa, eles partem muito das competências técnicas, geralmente. Então as ferramentas, as coisas que o time pode desenvolver, até atrelado ali em cargos e salários, né? Então eu tenho uma pessoa do administrativo. Quais são as funções dela? As funções dela são essas, as competências são essas. E o que eu preciso desenvolver para que ela performe melhor? Eu preciso ensinar o Excel, o Word, preciso ensinar SAP, preciso ensinar N ferramentas para ela. E aí, geralmente, a universidade corporativa ela começa com uma estrutura assim, de prateleira, digamos, de coisas que são mais técnicas, mais hard skills, são mais fáceis de você medir resultado. E aí, quando passa para a liderança, que vem um verdadeiro desafio, né? É isso que você está trazendo, de trazer amarrado com a estratégia da empresa. Então, desenvolver o funcionário nas competências mais técnicas é um pouco mais fácil do que desenvolvimento de liderança, desenvolvimento estratégico, amarrado com OKRs, com KPIs. Exatamente, Ricardo. E olha só, uma coisa que você trouxe aí, né? O desafio de treinar a liderança, porque a gente vai focar muito mais em comportamental. Mas hoje eu também tenho a percepção de que temos muitos dados por meio do LMS, do LXP, e não sabemos o que fazer com esses dados, mesmo para as equipes operacionais ou administrativas, não sabemos o que olhar, como olhar e o que fazer com aquela informação que a gente recebeu. Hoje mesmo eu atendi um cliente que ele me trouxe uma situação a respeito de treinamento focado ali para a direção defensiva. E em toda a conversa que a gente teve, ele não tinha me mostrado nenhum número. E hoje ele me trouxe um relatório. E aí eu falei assim, poxa, esse daqui era o nosso pontapé inicial. Por esse relatório que você está me mostrando, eu consigo, primeiro, embasar o conteúdo do treinamento, assim como eu consigo também, depois, mostrar a eficácia desse conteúdo. O quanto a gente teve de efetividade por meio desse conteúdo que a gente desenvolveu para a universidade corporativa. Então é isso. A gente também precisa ter esse olhar estratégico a partir desse ponto, né? É muito importante treinar o hard skill, as pessoas precisam estar aptas e confortáveis a desenvolverem o seu trabalho no dia a dia, mas é um desafio a gente desenvolver e medir essa evolução da liderança. Na verdade, ela é uma estratégia em si, ela não é uma estratégia dentro da área de T&D.
A área de T&D, ela é responsável pela implementação da universidade corporativa, pelo menos na grande maioria das empresas. Em algumas empresas menores, ela fica dentro do chapéu também, né, do guarda-chuva, do próprio RH, quando a estrutura organizacional é menor, então ela fica dentro do próprio RH. Mas a universidade corporativa, ela é uma estratégia em si, ela não é uma ação apartada, tá? É claro, e aí, assim, por que eu tô trazendo isso? Como eu mencionei no começo da nossa live, a primeira universidade corporativa que eu tive o prazer de implementar, a gente atuou com Blended Learning, que é o EAD e o presencial. Então, eu consigo colocar todas as minhas ações, mesmo presenciais, eu consigo imputar dentro do meu sistema que cuida da universidade corporativa, seja ele um LXP ou um LMS. Para quê? Para que eu tenha base de dados e consiga fazer as próximas ações voltadas ali dentro da universidade corporativa, tá? Vamos ler a segunda pergunta aqui, tá? Tá, uma boa pergunta essa que você fez em relação à comunicação não violenta, por exemplo, online assíncrono. Como que eu vou medir? Por meio do feedback da própria equipe ou dos pares deste colaborador. E aí, por isso que é importante eu planejar quando eu tenho, porque senão acaba sendo uma ação, como eu falei ali no começo, só para apagar fogo. Então, quando eu tenho ali, né, quando eu faço levantamento da necessidade de treinamento, identifico uma oportunidade, mas vamos falar sobre comunicação não violenta. Ok, daqui quanto tempo, como que eu vou medir se esses colaboradores melhoraram? O clima organizacional, então eu posso ter imprevistos de clima organizacional, se eu não tiver um sistema implementado. Eu posso fazer um feedback e aí a área do RH vai participar desse feedback, quando a gente está falando de liderança principalmente, para ter essa percepção. É importante que eu pense nas ações que vão me mostrar como que isso foi, se a gente conseguiu atingir esse objetivo de fato, tá? Mas sempre há uma maneira da gente conseguir olhar para o resultado, mesmo que em alguns momentos a gente precise buscar alternativas diferentes. E aí eu vou até trazer, olha, um trechinho do filme da Moana 2, que eu assisti antes de ontem com a minha filha. Tem uma personagem que fala justamente isso, ela fala assim, você sempre precisa olhar as coisas de outra maneira. Então, se você está indo por um caminho, não está conseguindo chegar no resultado, você olha de outro ângulo para encontrar esse resultado. Então, até coube bem aqui o exemplo, gostei bastante. Gamificação para líderes com alta senioridade funciona ou eles têm resistência? Depende. Hoje a gente tem no mercado de trabalho líderes muito desenvolvidos, que já são sêniores, mas são mais jovens e que têm esse perfil. Então você vai precisar olhar para uma questão de público, de fato. Por quê? Se você perceber que é um público um pouco mais maduro de idade, não de nível de conhecimento, talvez eles tenham um pouco mais de resistência. Por isso a importância, quando a gente vai implementar uma universidade corporativa, quando a gente vai criar, a gente vai falar sobre gamificação daqui a pouco, e aí tem alguns aspectos que são extremamente importantes serem avaliados antes da gente colocar na prática, da gente falar assim, olha, vamos seguir por esse caminho. E aí a gente vai falar sobre gamificação justamente agora. A gamificação teve aí um boom. Na verdade, a gamificação ela surgiu lá na década de 80, né? Ela não é algo recente, mas por conta da evolução do EAD, ela acabou ganhando muito mais força. E principalmente ela começou a ganhar muito mais força no universo corporativo do que no universo acadêmico. Por que ela ganhou espaço? Porque é uma maneira diferente de você motivar a equipe. Mas ao mesmo tempo, uma maneira diferente de motivar a equipe, eu tenho que pensar em algumas implicações, né? Eu tenho que pensar assim, eu vou implementar uma gamificação. Qual vai ser o ganho do meu colaborador lá no final? Porque no final eu não posso simplesmente entregar para ele ok, você ficou em primeiro lugar durante o período ali que nós determinamos da ação e parabéns para você. Então, toda vez que a gente fala de gamificação, precisa ter uma contrapartida e muitas vezes a empresa não está preparada para fazer isso. Quando eu comecei a atuar no mercado como designer institucional mesmo, que aí eu parei um pouco
com um presencial para focar no desenvolvimento do EAD, eu trabalhei em parceria com uma empresa que se chama WeGem, e essa empresa, eles têm uma plataforma, eles desenvolveram uma plataforma gamificada, e aí como funciona, né? A partir da pontuação, o colaborador tem produtos, eles têm diversos parceiros, então eles têm produtos desses parceiros que o colaborador pode trocar. Então o colaborador tinha lá 1000 pontos. Ele ia lá, via o que tinha de 1000 pontos e ele trocava por aquele produto. Então isso é óbvio que gerava engajamento. Óbvio que as pessoas queriam fazer o treinamento porque elas sabiam que elas teriam uma contrapartida ali no final. E aí isso faz parte de vantagens, de benefícios que a gente pode gerar com a gamificação. Além do feedback, o reforço positivo, né? Quando a gente tem uma equipe, todos estão engajados em fazer esse conteúdo, nós, seres humanos, temos a tendência de sermos competitivos, né? Nós competimos desde o momento da nossa criação ali. Então, a gente é competitivo, a gente gosta disso, então acaba sendo um reforço positivo, porque, você já fez, eu tô na sua frente, como é que tá? O líder também, quando ele está participando, quando ele está engajado, ele também consegue puxar isso ali do colaborador, então é legal. Mas tem alguns riscos, que é o que a gente vai conversar agora. Recentemente foi publicado um artigo, né, o Negative Effects of Gamification in Education Software. Esse estudo científico, esse artigo, foi publicado por um dos professores que eu tive o prazer e a honra de trabalhar muito próximo na PUC-Rio, que é o Marcos Kalinowski. Ele foi, inclusive, convidado a participar de um programa na rádio alemã para falar a respeito desse estudo. Esse estudo está focado, na verdade, no universo acadêmico, mas ele trouxe alguns insights que são importantes a gente pensar quando vai optar em desenvolver, em implementar uma universidade corporativa gamificada. Então, esse estudo ele foi baseado em 87 artigos, é o maior estudo que teve até o momento em relação à gamificação, e tem alguns aspectos que a gente precisa olhar para não cair no erro ali, né? Então, o que foi os efeitos negativos mais citados foi o desempenho reduzido, falta de compreensão dos elementos, desmotivação e pressão, trapaças de sabotagem, que dependendo do sistema ele não é travado para que haja mudanças, e comparação social negativa. Então, o que a gente pode falar sobre desempenho reduzido? Eu coloco uma gamificação, um conteúdo, e aí o meu colaborador ele vai lá e só passa porque ele precisa completar para gerar a pontuação para que ele fique bem ranqueado ali dentro da gamificação. Falta de compreensão dos elementos. Quando a gente vai quando a gente vai implementar uma universidade corporativa, a gente tem ali, né, as badges, os símbolos, e é muito importante que o colaborador entenda qual é a referência de cada uma delas. Então, tudo isso tem que conversar muito com o dia a dia do colaborador. Senão não vai fazer sentido. Não faz sentido eu chegar ali para um colaborador que nunca ouviu falar de LOL e colocar as badges do LOL, porque para ele não vai mudar em nada. Então, tudo precisa estar muito bem costurado, alinhado, para que faça sentido na cabeça do colaborador. Porque na cabeça de quem está implementando está fazendo total. Então, é um olhar, eu falo muito isso. A pessoa que está ali dentro da área de treinamento, a pessoa que é responsável pela universidade corporativa, ela não pode ter ego. Porque muitas vezes ela vai com um ideal que não é funcional, que não vai dar resultado. Mas às vezes, aí o cliente, muitas vezes ele fala assim, não, mas eu quero desse jeito. E aí não é legal, porque não vai dar o resultado que ele está esperando. Desmotivação e pressão. Então, a pessoa acaba fazendo ali só por fazer. E a comparação social negativa. Então, de repente, um colaborador que está lá na empresa, né? Embora isso sejam dados do estudo acadêmico, mas a gente pode refletir isso para dentro do corporativo também, porque as pessoas são únicas. Então, o colaborador ele não teve muitas oportunidades de aprendizado. Então, ele vai fazer um treinamento de Excel, como o Ricardo falou, e ele acaba levando mais tempo do que um outro colaborador que já fez inúmeros cursos. Então, ele pode começar a se comparar, e isso pode gerar uma autossabotagem. Outros dados negativos também, né, foi justamente isso. Os rankings, pontuação, as badges, essas insígnias, e a competição mal dosada. Então, tudo precisa ser ali, mesmo quando a gente vai trazer para o corporativo, a gente tem que ter muito cuidado para fazer com que as pessoas entendam que ali é uma competição saudável, para que o clima fique, para que a gente tenha um clima organizacional bom,
para que a gente consiga desenvolver comportamentos que por meio de jogos a gente sabe, a gente aprende brincando, a gente aprendeu na nossa primeira infância dessa maneira, é importante, mas eu preciso olhar para isso com um cuidado muito grande para não gerar essa competição sem necessidade. E aí, ao invés de eu melhorar o meu clima organizacional, eu pioro ele. Faz sentido, vai atingir o objetivo, senão a gente precisa, de fato, analisar, dar um passo para trás e reconstruir aquilo que já tinha sido planejado. Então, quais são... Eu trouxe aqui alguns cuidados também, né? Um dos exemplos que eles usam nesse artigo é a plataforma do Duolingo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de usá-la depois de toda a movimentação que eles fizeram na internet, mas o volume de vezes que ele agora te manda mensagem para entrar, para treinar, diminuiu. Então, foram alguns cuidados que eles encontraram ali por meio de relatórios para mudar um pouquinho a plataforma e tentar manter o pessoal engajado. Então, definir o objetivo pedagógico é primordial, conhecer o público, que foram as duas coisas que eu bati várias vezes, os elementos com intenção, foi o que eu falei, né? Não faz sentido eu usar uma referência que não faz parte do dia a dia do meu público-alvo, equilibrar a frequência e o ritmo de uso. Então, quanto da minha plataforma, que é gamificada, quantos conteúdos eu vou colocar lá dentro que farão parte desse ranqueamento, né? Nem todo conteúdo que eu colocar lá precisa ser, de fato, ranqueado. Eu posso colocar um conteúdo no mês e o restante não vai ser. Mas eu publico um por mês só, Michele. Ótimo, então você vai um a cada 2 meses, por exemplo, para que a gente também não crie essa aversão pela plataforma. A estrutura com feedback, prever formas de burlar o sistema. Quando for desenvolver, precisa sentar ali com o desenvolvedor, falar para ele, olha, não quero que aconteça isso, não quero que o colaborador faça isso, faça aquilo, que ele possa pular, que ele possa colocar o vídeo na velocidade 2, que ele possa comer etapa. Então, tudo isso tem que ser pedido e testar antes de lançar, que é o básico, né? Precisa ser testado, precisa colocar mais de um conteúdo, precisa entender se está fazendo sentido a estrutura que está sendo criada. É uma visão do futuro, né, de olho para o futuro, justamente para a gente pensar o que mais pode vir, né? A gente tem ali dentro da Universidade Corporativa hoje conteúdos que são imersivos, conteúdos que são realidade aumentada, mas o quanto isso vai contribuir e colaborar de fato para o desenvolvimento da minha equipe. Faz sentido eu colocar um conteúdo de realidade virtual ou de realidade aumentada se eu quero falar sobre, vou usar o exemplo que o Pablo deu para nós, sobre comunicação não violenta? Será que faz sentido? Ou será que faz sentido trazer essas pessoas para um momento online síncrono, se eles estiverem espalhados pelo mundo, pelo Brasil, em home office, ou se estão em formato híbrido, será que não é o momento da gente fazer no presencial? Então eu preciso olhar não só para as ferramentas e para as possibilidades, mas como eu vou usar e não cair no modismo. Isso é muito importante. Uma frase que eu uso bastante, usei muito com a minha equipe, que eu uso no meu dia a dia o arroz com feijão bem feito dá muito resultado. Significa, às vezes a gente tem algumas ideias que são muito legais, mas que despendem investimento e muito tempo. E muitas vezes elas acabam ficando paradas por conta disso. Mas se eu fizer um online síncrono, eu resolvo o problema, por exemplo. Então é sempre isso que eu tenho que olhar, né? Ter essa visão estratégica de buscar alternativas que atendam a minha necessidade e atendam a necessidade da minha universidade corporativa. E aí, muito obrigada, porque a gente já passou até um pouquinho do tempo que estava previsto, o Ricardo falou 40 minutos. A área de treinamento, ele vem com uma demanda, às vezes, até pronta, né? E aí a gente fica até sem ação, no sentido de indicar a melhor forma de tratar aquele problema. Isso aceitando que ele sabe o problema, né? Que é outra questão também que a gente encontra bastante. Muitas vezes ele já vem com uma demanda, eu quero um game. Por quê? Porque todo mundo tem, eu quero um game agora. Então, acho que aí a gente, como pessoas que têm um pouco mais de experiência nesse sentido, do desenvolvimento de trilhas, de programas de treinamento, cabe a gente também tentar dar essas orientações, compartilhar um pouco do que a gente já viu. Participei de um programa de liderança com uma empresa grande de área de cosmético e aí o CEO fazia a abertura, convidando as pessoas para participar do processo de desenvolvimento interno. Então, a empresa está te dando um curso gratuito para desenvolver competências que são suas. E muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência, tipo, por que eu vou aprender isso se é para a empresa?
o conhecimento, eu acho que é uma coisa que a gente está trazendo nessa iniciativa dos embaixadores, é sempre para você. Ricardo, você me fez lembrar de algo que minha mãe sempre me dizia, que assim, minha mãe, ela estudou até a 4ª série do ensino fundamental, né? Mas ela sempre quis que eu e meu irmão estudássemos, porque ela falava assim, a educação transforma o mundo, e eu tenho isso muito para mim. A educação é o motor que transforma o mundo de fato. Então, o conhecimento, se você for roubado, o ladrão ele pode levar qualquer coisa tua. A única coisa que ele não pode levar é teu conhecimento. Ele vai levar teu celular, teu carro, o que você tiver ali naquele momento. Mas teu conhecimento ele não vai levar, ele é teu. E você vai poder aplicar ele onde você quiser. Né? Poxa, não está mais legal aqui nessa empresa, estou buscando uma nova oportunidade. Ótimo. Quando você está aqui nessa empresa, aproveita a oportunidade de se desenvolver e aí busca outra oportunidade. A gente não está, né? Por mais que a gente queira que o colaborador, como eu falei, eu vim da área do RH, eu quero que o colaborador fique, eu quero que ele saia. Mas a gente sabe que as pessoas também querem se desenvolver, se provar, né? Ver como é que é lá no mercado. Já tive colaboradores que saíram e voltaram para a empresa e falaram assim, olha, não gostei do jeito que era lá, posso voltar para cá? E voltou. Então, assim, é muito legal isso. No final do ano passado, eu fui convidada para dar um treinamento sobre excelência no atendimento. E aí, ok, excelência no atendimento, vamos lá ouvir da liderança o que está acontecendo para eles quererem um treinamento sobre excelência no atendimento. Quando eu cheguei na reunião e eles começaram a trazer os motivos pelos quais eles queriam esse treinamento, eu pensei, olha, estamos indo pelo caminho errado. A gente precisa falar sobre inteligência emocional, as pessoas precisam se sentir abraçadas. Hoje elas estão sentindo que elas estão fazendo um trabalho que não está sendo reconhecido pelo cliente, porque o cliente está fazendo reclamação. Então, a gente tem que fazer com que ele encontre de novo valor naquilo que ele faz, que ele se sinta valorizado. E esse treinamento ele teve uma repercussão tão boa, graças a Deus. Eles fizeram um feedback com os colaboradores e foram ver a quantidade de reclamações que tinham agora no início do ano. E teve uma redução muito grande de reclamações já, logo de cara, e os colaboradores muito mais satisfeitos. Então, se a gente tivesse tratado só excelência no atendimento, talvez a gente não tivesse chegado nesse resultado. Então, é aquela conversa ali de 30, 40 minutos com quem está sentindo a dor para entender e orientar qual é o caminho, qual é a melhor maneira, o que é ideal que seja feito, né? E também contar com aquela questão que eu falei, né? Não pode ter o ego. Contar que a pessoa vai ouvir, vai internalizar e vai falar assim, não, tudo bem, vamos fazer do jeito que você está propondo. É bastante interessante. Perfeito, suas considerações. Mais uma vez aí quero agradecer a sua participação. Acho que vão surgir aí dúvidas, né, ao longo do tempo que o pessoal pode ir contatando a gente. E quem tiver interesse também na nossa iniciativa aí de embaixadores da educação e quiser compartilhar conhecimento também, é muito bem-vindo. Muito obrigada, Ricardo. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês, de participar desse momento tão importante, dessa ação tão importante que a gente começou a construir lá no final do ano passado e agora começa a dar os primeiros frutos. É muito legal ver que as coisas saem do papel, né? E que a tecnologia nos ajuda aqui no dia a dia com essa parte. E fiquem à vontade, né? As pessoas que virem depois, tiver dúvida, quiser contatar, mandar mensagem ali no LinkedIn, fiquem muito à vontade, que à medida do possível eu vou mandando para vocês. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. E uma boa semana aí para todos.